Roger Lima Vieira, amigo da Fabi, que conheceu a Fabi faz 3 anos, né? E um amigo em comum apresentou a gente em reunião mais científica mesmo, de estar falando sobre essa coisa de multidisciplinaridade, que é viver bem com toda essa, todo mundo que presta assistência à saúde. Então, o fisioterapeuta tá legal com o nutricionista, tá legal com o terapeuta ocupacional, com o dentista, o médico também entra, o médico entra e aprende com um, aprende com o outro, fala alguma coisa, às vezes cabe, às vezes não cabe, é essa troca de informação. E ali, aquele amigo nosso em comum, ele e o João, eu vi você, a nadadora, eu falei, o que que essa nadadora tá fazendo aí? Daí eu comecei a conversar com você. Daí eu vi essa nadadora aí que me ensinou um monte já. Hã? Não paramos nunca mais de conversar. Não paramos mais, sabe? Eu te aprendi Esse é o Roger. como você é um médico que o seu único objetivo, preocupação é o cuidar. Isso é a coisa que eu mais, assim, é a sua característica mais forte, assim, aos meus olhos, né? E a Érica falou, disse tudo. O nome dele é cuidar. A Érica tá aí participando aí com a gente, é nutricionista, né? A gente conversa muito, ela foi minha professora quando eu fui estudar pós-graduação no Rio de Janeiro, de medicina do esporte, e ela ali foi minha professora da parte nutricional. Teve duas professoras, ela era uma delas, e ela vive bastante o esporte. A outra que me deu aula também vive bastante esporte, mas vive bastante no âmbito da parte acadêmica, de trazer para a gente informação. E a Érica, ela traz também aquela prática dela, porque a Érica, ela traz a prática dentro do esporte que ela pratica, que é a corrida, o remo, e tem toda a história ali do Rio de Janeiro, que eu fui cada dia mais gostando de lá, devido a esse cuidar da saúde, né? E lá, aonde você olha, você vê o esporte. Outro dia eu estava andando ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, ali, né? Entre a praia, Ipanema e essa lagoa ali. Tinha uma pedra gigante ali, uma encosta. E eu vi ali, parecia alguma coisa, uma manchinha. A hora que eu comecei a olhar melhor, eram escaladores naquela pedra. Então, a escalada acontece no meio da cidade. A corrida, todo mundo na lagoa ali, correndo, praticando remo. Daí você vê também, do lado dessa lagoa, é um parque, né, no Rio de Janeiro, quem conhece pode descrever muito melhor. Mas ali tem o tênis, tem a parte de skate, tem um parque de skate onde tem patins. Aqui em várias cidades tem isso, né? Aqui a gente conversa às vezes, né? Essa cultura do parque. E no parque cabe tudo, né? Cabe se movimentar de diferentes cidades. E daí pode até entrar nesse assunto que a gente fala aí, é, o aprendizado com as sequelas, né? Porque a gente, querendo ou não querendo, a gente vive essa sequela e a gente tem que começar a se adaptar. E o corpo da gente, mesmo que a gente não queira, ele Olha, se adapta. eu não estou afim de aprender com sequela. Eu prefiro não ter. Mas é verdade, a gente, é isso mesmo, foi ótima a sua frase. Essa frase que você falou, ela acho que o conceito principal da prevenção e promoção de saúde, né? Eu não quero aprender com a sequela em mim. Não, Eu não quero. Eu quero saber aquilo que no livro ou no estudo científico está escrito assim, vai acontecer tal sequela se você não for por esse caminho. isso. E Tem uma coisa que eu queria perguntar para você, já que são poucas as perguntas que eu consegui formular, mas assim, eu enquanto esportista, que eu sempre fui, e eu sempre fui uma esportista que gostou muito de competir, então, para competir, a gente sempre, assim, como é que eu posso dizer? Você passa um pouco dos limites, né? Para superar o seu próprio limite, você todo dia passa um pouquinho do limite. E uma das coisas mais difíceis é você reconhecer a dor da lesão.
E saber até que ponto aquela dor, que é uma dor muscular, etc e tal, até que ponto você consegue, digamos assim, esticar ela para ela não se tornar uma lesão. Eu acho que isso é muito difícil de reconhecer. Quando a gente reconhece, ela já é uma lesão. Como é que a gente faz isso? A gente tem alguns conceitos, assim, né, da medicina do esporte ou de qualquer área de saúde, né? A dor, ela tá ali para sinalizar um limite mesmo, né? E porque é esse limite, e é uma pequenininha sequela daquele exercício, daquela carga muscular que você exerceu ontem, hoje, fazendo ali as fibras, elas ficarem mais inflamadas, elas estarem, assim, as fibras musculares, por exemplo, que nem o exemplo que você citou. E as fibras musculares vão estar machucadas, porque ela ficou inflamada, porque você desenvolveu um exercício ali que trouxe essa inflamação, e isso é o processo que vai fazer o teu organismo ficar mais forte. Então, aquela pequenininha sequelinha, que ela é reversível, você reabilita aquela pequenininha sequelinha, você reabilita para que no dia seguinte você consiga trazer mais força para aquela região, mais flexibilidade para aquela região. Então, você consegue fazer aquela região ter maior performance. Então, o exercício necessita de ser específico, né? Então, o treinamento tem que ser específico para aquela sua atividade. Então, você nadadora. A hora que você é nadadora de águas abertas e águas fechadas, né, de piscina, e a hora que você me fala que você ganha medalha, tanto em um quanto em outro, e ótimas medalhas, né, uma das 10 mais do mundo, né, 67 anos, Fabi, é o que eu falei, você sabe mais que a gente, porque a cada dia você foi trabalhando esse limite, e você teve dia que você falou, hoje eu não vou treinar, hoje eu vou ter que dormir mais. Então, eu acho que é essa questão. A hora que você vai lá e você sente esse limite, atleta, e sabe se perceber, você vai se evitando lesões. A hora que você não entende a comunicação com o seu próprio corpo, daí começa a complicar. Então, é isso que eu procuro falar quando eu vou estar conversando com as pessoas que me procuram. É isso. Em toda questão de saúde, se perceber bastante. Então, por que eu estou descompensado de uma diabetes na doença? Por que eu estou descompensado de uma pressão alta? Por que eu estou descompensado de qualquer outra doença? Então, porque isso é metabolismo, né? Essas doenças são doenças do metabolismo, metabólicas. Então, eu estava pensando, como poder conversar sobre esse tema de uma forma bem explicativa, sem ser chato? Eu acho que mostrar que uma cidade, de repente, ela vive com diferentes regiões da cidade. Não adianta você deixar uma cidade com um centro muito bom e uma periferia muito ruim. Não adianta você deixar uma cidade que ela use só carro e não use ônibus, que use só carro e ônibus e não use o andar. Então, você tem que equilibrar essa cidade, porque então a gente depende igual uma cidade, de novo. Então, a criançada, se estivesse aqui do videogame, elas iam lembrar dos joguinhos de videogame. Às vezes a gente, lá atrás também teve esses jogos, a minha geração há 30 anos teve. A gente montava cidades. E a gente via que a cidade ia crescendo, você pegava e deixava a cidade muito forte. De repente faltava informação, de repente faltava energia, de repente faltava construção, e de repente faltava trabalho. Então é isso tudo. Eu acho que o nosso corpo tem hora que falta comida, tem hora que falta a comunicação boa entre as células, entre os órgãos, e daí falta essa informação. Essa falta de informação no nosso corpo, a confusão da informação, ela é uma doença metabólica crônica. Então, a hora que a gente vê uma pressão alta, uma diabetes, tudo isso, ela traz uma informação muito complexa nessas doenças, e você não consegue, mesmo com a comida ali, como a informação tá muito mal comunicado entre tudo, isso se chama, essa falta de comunicação, essa coisa
muito ruim na informação dentro do corpo se chama inflamação. E daí vem na tua pergunta. Às vezes a gente não percebe o quanto de inflamação a gente causou no nosso corpo naquele exercício, e daí, a gente com essa inflamação que a gente está causando, a gente está trazendo dificuldades para recuperação. Então não adianta nada o cara treinar muito se ele não recupera bem e desinflama à noite, tendo um sono bom. Que é, por exemplo, quando eu converso com você e falo, o Marcos Russi sabe muito, um dia ele vai dar live lá. Eu vou. Do sono, porque o sono é essencial. O sono, não é só o exercício, o sono também. Então, nisso que você falou, como que eu vou... É um todo. É um todo. Por exemplo, eu vejo lá na piscina alguns dos meus colegas, e aí me veio à cabeça aqui, cãibra é uma lesão? A cãibra, depende, primeiro, a cãibra é onde, né? A cãibra é uma coisa que o músculo, ele tá ali, e ele vai fazer uma contração, e nessa contração de uma forma maior, a gente vê aquele tecido, aquele volume de carne que tá parado, tá contraído, tá bem rígido. Essa é a cãibra, né? A cãibra maior que a gente vê no esporte. Mas às vezes... Ela é causada pelo quê? Então, essa cãibra, isso que a gente tá falando, desse volume de carne, de músculo, que para contraído, ele pode ser de diferentes tamanhos. Então, a gente tem que ver as estruturas que estão ali formando essa região muscular para a gente achar a causa. Então, ela pode ser pelo músculo, ela pode ser pela parte do nervo, ela pode ser pela parte dos eletrólitos, dos micronutrientes, cálcio, magnésio, sódio, potássio, selênio, pode ser tudo isso. Pode ser, então pode ser, olha lá, o músculo em si, pode ser os eletrólitos, os micronutrientes, pode ser a parte do trânsito que chega até ali, da estrada que chega ali, das artérias, pode ser das veias. Então, a gente tem que olhar sempre e pode ser da inflamação. A inflamação pode estar atrapalhando toda essa comunicação e fazendo que os próprios eletrólitos que estão ali, eles estão no organismo de uma forma cheia. Então, faz de conta que você tem um número 10, e esse seja o número exato para que um determinado eletrólito, ali, a hora que você faz o exame de sangue, esse seja o número exato para ele ser um número bom, normal, aquela faixa de normalidade. Se ele não chegou na perna, porque não estava chegando, porque tinha um entupimento ali da artéria, pode dar uma cãibra. Se ele não conseguiu voltar e sobrar lá, e daí, naquela região vai estar maior. Então, é veia. Pode ser o músculo mesmo que ficou em sobrecarga e ficou inflamado. Pode ser um excesso de inflamação tão grande, que você foi muito além daquela oferta de oxigênio que precisava, e ali foi ficando, trabalhando até o máximo daquilo que conseguia, e não consumia mais só oxigênio e a glicose que estava vindo só da parte aeróbica, e começa a ser anaeróbico, pode ser acúmulo de escórias, sujeiras que fiquem ali, porque começou a usar muito. Então daí é o ácido lático que o pessoal fala. Mas o ácido lático é um deles. A gente tem várias substâncias ali que elas vão estar sujando aquele ambiente, e sujando o ambiente ela pode fazer. O vasinho pode estar aberto, normal, não ter insuficiência, nem falta da função da artéria, que chega o sangue, nem da veia que volta o sangue. Você pode só ter alteração, porque aquilo ficou tão inflamado, porque ficou tão anaeróbico, que aquilo fez você ter cãibra. Então, outro dia teve um atleta que até a Érica estava vendo em comum, e eu estava vendo em comum com ela, e ele veio a referir cãibra na parte final da prova dele, e a gente estava conversando um pouco, e ela estava revendo todo o plano terapêutico dela de ter dado os nutrientes, e eu fiz duas perguntas para ela, falei, comigo ele não passou retorno antes dessa prova, eu não sei como ele estava. Eu não sei como é que estava o coração dele, o pulmão dele.
E eu falei, e eu também não tenho contato com o coach dele, com o treinador físico personal, e também não tenho com o fisioterapeuta, porque ele tem uma equipe de pessoas que estão ao redor dele. E eu falei, a gente não sabe como está a musculatura dele. De repente, a região que ele teve aquela lesão, que é uma lesão, essa contração, a mais, essa cãibra, ela pode ter acontecido porque ele não tinha desenvolvido exatamente o músculo para isso. Então ele tinha que ter dado mais atenção para a performance daquele músculo e não deu. Então, essa é uma cãibra também. Então, a hora que a gente avalia a cãibra... A cãibra também pode ser, por exemplo, causada por, digamos assim, falta de água, água gelada, pode? A gente vai trazer, então, nessa questão que você está perguntando, essa causa específica da cãibra, que você está falando, da água gelada, da falta de água, do excesso de altitude, da anemia. Então, tudo isso você está falando o quê? Estresse desse caldo que é o sangue. A gente funciona só com 2 alimentos, oxigênio e glicose. O nosso organismo é simples, é básico. Se você estiver levando oxigênio e glicose, você faz todo o trabalho. Agora, o difícil é a gente entender isso. E a gente não entende como esses 2 elementos eles são produzidos, como eles se mantêm em equilíbrio. Então, o que você falou da temperatura, da água, por exemplo. Então, se você está numa prova, de repente vem uma correnteza fria, e nessa correnteza fria você vai estar... Se você estiver no começo da prova, de repente você vai bem, porque a oferta de oxigênio e o consumo estava equilibrado. Okay. Se veio essa correnteza e você está, de repente, acostumada só com uma temperatura de água aí, sei lá, de 22 graus, 28, não sei, e você está acostumado com essa temperatura. De repente você vai lá para uma água que está 20, e de repente vem a tua correnteza de 15. Se você estiver na água aberta, e daí você está no começo da prova, talvez você não vá ter a mesma performance que você teria se estivesse numa água quente. Porque você treinou para uma outra especificidade. O teu organismo não estava preparado para isso. Então, vou dar uma misturada rápida aquilo que eu falo para você da palatinose. A palatinose que vai fazer a curva, ao invés de ser a curva em ápice do açúcar, ela ser mais rebaixada, mais permanente, a palatinose vai manter esse açúcar mais pleno ali no seu sangue, de repente, naquele caso específico que a gente conversa às vezes, que a Érica trabalha um pouco melhor, e daí você consegue fazer o quê? Deixar esse açúcar mais normal, e você vai precisar entrar só com o seu oxigênio, você vai ter treinado esse músculo, você vai ter dormido bem, você vai estar com os outros eletrólitos bons. Então, a tua proteína é uma sacada que usam, porque daí tem várias técnicas que você consegue usar para dar uma melhorada nesse caldo. Porque a hora que você está, por exemplo, agora de novo nessa água fria, tá? Então, vou pôr na água fria. Na água fria, você vai fazer... O teu corpo não vai querer trocar tanta temperatura, porque ele vai perder muita temperatura. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fechar. Tua pele vai ficar com menos circulação. Sim. Essa menos circulação. Menos circulação na pele, tudo bem. Mas vai incomodar um pouco mais, porque normalmente já tem uma taxa de chegada de sangue menor nessa pele. Então se você for ver, tudo isso tem estudado. Você consegue ver o quanto chega no fígado, no cérebro, numa pele. Então a hora que a gente vai estudar isso numa UTI, que eu sou médico de UTI também, a gente usa oferta e demanda. Quanto chega de sangue, o quanto sai e o quanto precisa de tirar de nutriente desse sangue. Oferta e a demanda, né? E nessa sua prova que você está ali nadando desse jeito, na água fria, mas você estava pensando nos 20 graus e abaixou para 14, toda a tua periferia fechou. Da hora que ela fechou, você vai ter que fazer esse coração, talvez bombear esse sangue mais forte, porque ele está tendo uma resistência maior, talvez. Então, você já vai estar gastando mais esse trabalho cardíaco. Você vai mudar esse retorno que vai ser de sangue. Você vai estar dificultando um pouco a limpeza desse sangue. Você vai estar sujando mais esse sangue com menor limpeza. Então, você está fazendo aquilo que seria um ponto crítico que a gente fala,
onde teu coração começa, o teu organismo começa a já precisar de açúcar de outra forma e entrar numa parte anaeróbica, de não a parte só que respira, e sim a parte que produz o açúcar sem o oxigênio, então você vai entrar nesse anaeróbico, nesse ponto crítico, de repente antes. Então você tem que ver que a hora que você fala de uma câmera, você fala muito da tua prova. Então, você dá a pessoa que está sendo cuidada por alguém ali, para melhorar a performance, quando ela conversa bastante, dá detalhes, assim, ela começa a aprender a se comunicar, ela começa a falar, cansei rápido. Na segunda, quando eu fui treinar, eu estava fazendo aquele treino de longão, estava legal. O dia que estava frio, estava diferente. O dia que estava quente, diferente. Dormi menos, como é que foi? Você começa a sinalizar melhor para a sua equipe como está andando esse corpo. Daí, por exemplo, você fala isso. No dia que eu estou na água gelada, outro dia você falou que você estava treinando na piscina a 14 graus, né? Aquele dia lá. Não, estava um pouco mais, devia estar uns 20. 20 graus. E aquela correnteza fria que você falou uma vez para mim, devia estar uns... Lá no meio do canal do São Sebastião, aquilo lá foi punk. Aquela foi uns 14. Ah, com certeza, foi 15 graus ali, foi. E ali você ficou uns 2 minutos nessa, né? A faixa de correnteza mesmo. Então eu estava nadando numa água, eu não vou dizer que a água estava quente, mas a água estava muito suportável, bem, eu diria até confortável. E de repente, nas 2 braçadas seguintes, eu entrei numa faixa, mas de água assim, muito gelada. E o choque foi muito grande, porque de repente faltou ar. Sim. Né? E eu senti, me deu muita dor de cabeça no ato e tive mais dificuldade de respirar e eu não conseguia muito bem bater perna. Eu confesso a você que foi a primeira vez na minha vida que eu quase parei a prova e pedi para me tirarem da água. Porque realmente eu cheguei até a perder um pouco da noção de onde eu estava. É isso, essa percepção, é muito rico esse comentário. Antes eu vou agradecer aqui a presença da doutora Samara, que ela está presente aí, a Érica está aqui, acho que a Sandra também está. São pessoas aí que a gente já conhece há algum tempo. A Sandra, ela trabalha na área da saúde também, a Samara também. A Samara está até ajudando um pouco lá na clínica onde eu trabalho. Ela está dando algumas ideias ali, a gente vai conversar um pouco mais. Da parte de recuperação do atleta, de coisas assim, na parte de laser, na parte de ultrassom, talvez, microfocado, macrofocado, a gente tem ressonância magnética, algumas coisas assim interessantes, daí da parte, depois a gente pode comentar também. Uhum. Então, obrigado aí a presença pessoal e a Érica aí também, que outro dia até corri com a Érica, você viu ali, né? Eu pus lá no meu story. Não dá para competir, porque ela é da maratona, do 21, eu fico ali no meu 5. Eu vou fazer, Fabi, dia 29 vou fazer um revezamento com uma equipe lá de São Paulo. Revezamento, eu sou o penúltimo, 5 quilômetros. Esse final de semana eu vou jogar bola aqui, com os amigos aqui. Eu achei que eu ia jogar num campo bem grande, mas eu acho que vai ser um campo bom, vai. Não é um campo super grande, mas tá bom, tá bom. Depois eu te conto detalhes, é que isso daqui é mais em off. Mas eu tô conseguindo praticar mais esporte novamente, graças a Deus. Sempre gostei. Então, nesse seu relato, a hora que você mostra isso, foi exatamente isso que eu estava esperando se você falasse, porque ali você fez essa fechada da pele para não trocar a temperatura. Daí o que você fez? A hora que você fez isso, você tentou trazer esse sangue para dentro do coração, porque ele sentiu, de alguma forma rápida, que fechou tudo lá na periferia, e você teve que bombear esse sangue mais forte. Só que como fechou essa periferia, não parece nada, mas volta mais sangue.
E esse sangue, o teu coração já estava dando conta do máximo ali, porque você estava naquela performance, você queria chegar naquele tanto de braçada e pernada que você queria ali, respirando forte para ganhar a sua medalha. De repente mudou a temperatura daquele jeito brusco, você não tinha tanta reserva assim. Porque você não estava num ritmo legal, facinho. Você devia estar ali nos seus 95% do máximo, talvez. E a hora que, fazendo uma brincadeira com números, talvez tivesse então 95% do seu máximo, aquilo que fechou ali a periferia, de repente trouxe um tantão de sangue que você precisava de 10. E ele falou, dá 10 aí. Você falou, não dá para dar 105, eu tenho 100. E daí ele falou, se vira. Daí você falou, vou parar de bater perna. Daí você não estava entendendo aquilo, daí ele pegou, você continuou a bater na perna. Daí a hora que você continuou batendo na perna, o sangue sobrou nesse coração um pouco. Você tentou ainda, calma, eu tenho que mandar mais sangue. E toda a sinalização, essa informação, estava falando o quê? Manda ver. Eu quero ver você acordada. E mesmo assim, você não, como é guerreira e gosta de medalha, você pegou e foi. Vou continuar, vou dar conta. E você tentou ainda mais, o teu corpo falou, parou. Se você não vai entender minha comunicação, o primeiro sinal diminui até um pouco, de repente até a pressão que vai para o cérebro, porque você pode ter aumentado tanto a força de contração ali desse coração, você pode ter dado umas bombadas fortes para o cérebro, que aqui na carótida você tem um centro que regula isso. Se o sangue vai muito forte, vai dar prejuízo para o cérebro, porque os vasinhos são muito pequenos, não pode ter tanta pressão. Então pode ser que você tenha dado tanta pressão nesse coração, porque o teu coração responde. A hora que você respondeu, o teu cérebro falou, abaixa essa pressão. Só que daí, você deu a baixadinha na pressão, tua perna não aguentou, faltou ar. Daí sim você deve ter falado, calma, não aguento mesmo, acho que eu vou desistir. E daí você mudou um pouco o seu jeito de bater o braço e bater a perna. Deve ter ficado muito ofegante, também alterou um pouco essa dinâmica respiratória. O teu corpo já estava um pouquinho mais sofrido, porque naquilo lá ele pode já ter ficado com mais acidose um pouco, provavelmente ficou com mais acidose, e daí dificultou um pouco essa comunicação toda da parte hormonal, da parte de eletrólise, tudo. E você alterou esse equilíbrio. E foi a hora que talvez você quase sentiu muita falta de ar e quase, você falou, fiquei meio confusa, parece. Então era teu corpo usando o máximo dos seus alarmes, porque você não tinha falado. Eu tenho que reduzir. Então o organismo é muito protetor. Então para a gente ter um infarto, é porque a gente passou muito do limite. Se a gente tem... Você está vendo a sua diabetes? Você está vendo o seu colesterol? Você está vendo sua pressão? Então, para a gente ter a sequela, o infarto, o derrame, todas essas doenças, assim, doenças crônicas, a gente já teve algum sinal. A maioria das vezes, é claro. É claro que você pode ter fatores externos que podem te dar isso. Então, você pode, de repente, ter uma intoxicação de ter tomado muito remédio de algum tipo, né? Isso aqui não é educativo de como se faz, né? Então, você tomou muito remédio de algum tipo e aquilo te deu um prejuízo muito grande na área de você ter feito mecanismos que aumentam a pressão. Então, você pode ter pressão alta, você pode ter diabetes por excesso de repente, ingesta de açúcar ou de outras substâncias. Então, a hora que a gente vai vendo, tem até fruta, tem uma fruta específica que pode dar alteração renal. Então, a gente começa... Nossa. É essa mesmo. E daí... Pela amarela. Então, a hora que a gente vai vendo isso, a gente tem que ver assim, que quando você é doente, você tem que ir lá pro doente, né? Para aquele doente que eu digo se eu ficar com pressão alta, eu vou falar, eu tô doente. Quando eu tive 98 quilos, Fabi, eu já tive 98 quilos. Eu estava doente na minha concepção, porque eu estava dormindo pior, eu estava comendo pior, eu não estava com pressão alta nem diabetes. Eu estava com colesterol um pouquinho alterado e tudo isso me dava cansaço. Então eu estava fora do meu saúde. Então,
que a gente aprende no começo da faculdade aí o conceito de saúde e doença. E fica aquela discussão toda filosófica, o que é isso, né? Porque um déficit visual também é uma doença. E daí ele também é doente. Então, hoje, e daí eu trago de novo o tema dessa conversa hoje, a sequela traz mudanças, traz aprendizados. Porque a gente tem que pensar então nessa cidade, nesse corpo inteiro, como aquilo que é equilíbrio de órgãos e de funções. Então, de repente você tem uma alteração de uma função e mesmo assim você pode ser bom para o seu todo. Então, aonde a gente gosta de conversar muito isso, eu e você, é a parte do Paralímpico, né? O Paralímpico você vê pessoas dando aulas disso o tempo todo, né? A gente vê a pessoa que tem uma determinada função prejudicada e ela, daquilo lá, ela deixou altíssima performance os outros órgãos e ela começa a ser muito melhor naquilo. Então, eu acho que o aprendizado com essas sequelas para aquele que vive ela é grande. Mas é o que você falou, que daí é a minha teoria também. E eu tento usar um pouco para mim. É a prevenção e a promoção, né? Eu durmo mal e como mal. Mas tento melhorar. É eterno, Fabi, é equilíbrio. Tem uma pergunta que eu acho que é bem recorrente, mas bem lógica para as pessoas que não entendem nada de medicina. Afinal de contas, o coração é um músculo ou é um órgão? O coração, a pele é um órgão. A pele é um órgão. E daí tem, o coração é um órgão. O coração é um órgão. E ele tem um músculo. Ele é também de músculo, mas ele não é só de músculo, né? As células deles musculares, elas são músculos diferentes desses músculos nossos de músculo que gruda osso com osso, junta com junta. É um músculo que ele é feito de uma forma bem específica. Ele é de uma forma explicativa, eu brinco com o paciente que a gente tem o coração direito e esquerdo. Do lado direito e do lado esquerdo. No meio tem uma peneira chamada pulmão, né? Só que ele é todo junto, ele não é separado. Mas é isso. A verdade verdadeira é que o coração ele é direito e esquerdo. Ele se junta na estrutura dele. E daí eu brinco com o paciente que tem uma sala de espera e uma sala de saída de cada lado. A sala de espera é átrio. E também átrio é a sala de espera, né? Se você for trazer a linguagem a tradução dessa palavra átrio, ela é a sala de espera. E o ventrículo é a sala de saída. Então, coração direito e esquerdo, sala de espera, sala de saída, átrio, ventrículo. Então, é isso, os buraquinhos dele. E para cada lugarzinho desse buraquinho, você tem uma porta. É assim que eu falo para os pacientes. E tem a porta que chama válvula. E essa válvula, que é a porta, ela tem que estar abrindo e fechando de uma forma sincrônica. Então, daí vira poético. Daí sim a medicina começa a virar poética. Porque daí você tem coisas que trabalham juntos, sincrônicas, harmônicas. Esse é o coração saudável. Onde chega e sai sangue de uma forma compassada, não sobra nem para o lado direito que está chegando e nem para o lado esquerdo que está saindo. Então, ele entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. É simples assim, um caninho, só que é um caninho bem estruturado e bem complexo. E daí, além disso, tem esse pulmão no meio. Se você respirar diferente, você vai deixar esse pulmão grandão, de repente, e você vai alterar o jeito que esse coração vai bater. Então, nos mergulhadores, né? A Érica tem história disso bastante na família, o pai dela era mergulhador, e você também traz essa história, né? Quando você relata. E esses mergulhadores, um dia eu perguntei pro pai da Érica, né? Que ele é busto lá no Flamengo, lá do Rio de Janeiro, porque é remador, e ele conhecia todas as cavernas lá, as grutas, acho que assim chama, na pescaria, ia pescar lá, sem nada. Eu perguntei para ele, eu falei, agora eu vou tirar uma coisa muito específica, agora eu vou entender melhor esse ser humano. E perguntei para ele assim,
Que horas que o senhor está descendo que o senhor percebe? Porque é na cordinha, que na cordinha o senhor tem que subir, né? Ele falou, isso. Eu falei, agora vai. Agora ele vai me dar a cereja do bolo. Essa daí, essa resposta eu vou ter. Eu falei, que horas lá embaixo? Ele falou, o pulmão fica do tamanho de uma noz. Porque ele chega lá, o pulmão vai ficando, uma coisinha desse tamanho, ele falou, e ele sente aquilo tudo, porque a pressão pulmonar, ou seja, esse coração tem que estar trabalhando com essa pressão pulmonar. Por quê? Como é que vai passar sangue do lado direito para o lado esquerdo, se tem um pulmão no meio, que ele está totalmente contraído, e os vasinhos ali no meio também estão apertadinhos. Então você está quase interrompendo um caminho, você está dificultando muito, você está causando uma pressão desse negócio ali no meio, porque está pressionado, né, pela pressão que está lá mergulhado, né? E ele tem essa dificuldade de passar do lado direito para o lado esquerdo. Daí, depois a gente entra nessa situação, falar uma sequela que pode ficar no mergulhador. Ele pode ficar com uma hipertensão pulmonar. Ele pode ter aumento de ventrículo direito. Então, se olha um exame dessas pessoas, eles podem ter alterações que para eles vivem bem. Só que eles podem ter um pulmão que enche gigante também. Enche muito. Então, eles têm um total equilíbrio diferente também. E mais coisa, tem partes no cérebro que elas são primitivas. Então, a gente tem uma parte que é o que a gente está conversando agora, que eu estou vendo o enfeite que tem lá atrás, que parece de algumas coisas de índios. Hã? São objetos indígenas. Indígenas. E isso é o meu córtex que está falando um pouco, com a minha memória, com a sua memória, com a parte abaixo de córtex, tudo mais. Mas tem uma parte que se eu fechar o olho, eu sei mais ou menos, eu vou conseguir continuar respirando. E o tempo todo eu estou respirando sem pensar que eu estou respirando. É uma parte bem baixa desse cérebro. Então, vamos dividir em 3 estruturas, a superconsciente, a nada consciente. A hora que você está sedado e parou o córtex, daí você trouxe a dissociação desse córtex com a parte de baixo do cérebro, e daí você tem só a terceira, a parte mais primitiva desse cérebro. Então, a hora que você estiver dessa forma, você vai ver que essa parte mais primitiva do cérebro, ela também se comunica, só que ela se comunica não através do meio externo, ela se comunica através de sinais internos, que seja o CO2 e o oxigênio. Então, ali, voltando, depois dessa breve explicação, voltando para o mergulhador. Um pai da Érica, daí eu perguntei ali, eu falei, agora eu vou ter a cereja do bolo. E como que o senhor sabe lá embaixo, se o senhor aguenta ou não aguenta ficar um pouquinho a mais de tempo para subir? Daí ela falou assim, ele falou, como assim? Eu falei, não, por que eu brinquei com ele, por que eu não posso descer aquilo, ficar lá embaixo com o senhor e falar, sobe, espera um pouquinho? Ele falou, você não está preparado. Ele já bateu, né? É isso que eu queria. Ele já bateu. E daí, vamos lá ver, ó. A Priscila é uma grande amiga, é enfermeira, trabalha comigo, inconsciente, né? Respiramos sem pensar, que precisamos respirar, só respiramos. Algumas coisas acontecem de forma automática. É isso mesmo, automatismo, né? A Pri sabe muito. A Pri, ela trabalha em UTI também, a Priscila, e a gente conversa lá. Outro dia eu falei sobre sedação, e ela estava presente lá, mostrando essa parte do cérebro, desenhando cérebro direito, cérebro esquerdo, córtex, a dissociação, quando você começa a fazer a sedação e para deixar ele mais deprimido. E daí ela coloca que tem coisas que são automáticas, né? Então... Jorge, eu não vou responder a sua pergunta, eu já mergulhei muito e... Legal. Vamos lá. E todo mundo ali, né? Nós já perdemos muitos amigos. Exato. Porque é um dos esportes onde, infelizmente, há muito acidente. Muito acidente no sentido disso aí que você acabou de falar. Eu diria que... Não dá tempo de voltar, né, Fabi? Ele morre afogado porque ele perde o tempo. Sabe por quê, Fabi? Ele pega e fica nessa, eu vou conseguir mais um pouco. E eu falei com ele isso. O que acontece? Eu acho que é mais assim, eu mergulhei e eu fui motociclista. Eu sempre tive moto grande,
tá? O que que acontece? Quando você começa a... você compra a moto e fala assim, não, eu vou andar na moto como um carro. Só que, com o passar do tempo, você adquire uma autoconfiança. E o teu limite do risco, ele sempre vai um pouquinho mais para frente. Um mergulho é exatamente a mesma coisa. Você vê o peixe lá embaixo, você fala assim, a gente sabe calcular, mais ou menos. Primeiro porque você conhece o lugar, depois você sabe calcular a distância da onde você está De lá. erro, né? Da refração. Da refração da água, né? Você aprende a calcular isso. Então, você fala assim, dá para descer. Aí, só que dá para descer, o peixe se esconde dentro de uma gruta. Aí você fala assim, ô desgraçado, onde é que ele está? E você vai até lá. Você esquece, né? Que você está embaixo d'água e você tem que subir, né? Eu desci 1 metro a mais, só que eu tenho 1 metro a mais para subir. Entendeu? Você tem que calcular isso. Só que no calor ali da pesca, né? Você quer pegar... Da emoção. Você quer Da pegar... emoção. E aí, essa linha tênue de autoconfiança... Razão e emoção. Essa Equilíbrio. ela tem um preço. E eu já peguei com meu irmão gente desmaiada, que desmaiou dentro d'água. Então, nós catamos a pessoa e... É um esporte que vale a pena fazer com mais pessoas, né? Não é que vale a pena, é obrigatório. Tem que fazer, porque senão acontece o que a gente viu já em tantas histórias, né? É isso mesmo. É um esporte em grupo, né? Essas coisas assim, elas têm que ser muito bem mensuradas e assim, tem que fazer o uso de muita responsabilidade, sabe? Até porque, enquanto médico, você pode me dizer melhor, nem sempre a gente está em plena forma todos os dias. Tem dias Exato. que você vai e você está mais cansado e não sabe por quê. Você dormiu bem, você acha que comeu corretamente, mas você chega lá e você fala assim, poxa, mas eu estou cansado, não sei por quê. A resposta física, ela não é sempre a mesma. E esse relato é interessante, então, porque você trouxe o mesmo relato dele. Não tem uma percepção real e clara daquele momento que é para subir. É você se desafiando. Então, acho que num resumo disso, né, que a Samara está falando, fala um pouquinho de campo eletromagnético. Vamos falar um pouquinho dessas coisas de energia. Energia eletromagnética, ou laser, essas coisas. Mas antes, tentar falar. A gente está vendo, então, que aquilo que eu falo da sequela, a sequela ela traz aquele equilíbrio entre os órgãos de uma maneira onde os órgãos começam a ter outras performances, né, para que ele recupere. A gente chama vicariante, órgão vicariante. Ele começa a ter, esse é o termo que a gente fala. A Érica pôs aqui, fazia caça submarina, também já perdeu muitos amigos, inclusive treinando apneia na piscina. A apneia na piscina já trouxe sequelas, hein? Ela está falando. Ou seja, você vê como mesmo na piscina, um ambiente controlado, às vezes perde essa percepção. Porque a razão e a emoção, você estraga esse equilíbrio, né? A gente chama na medicina de homeostase. Eu acho a homeostase. Falta de oxigenação, de repente, lá no cérebro, confunde, né? Também, com certeza. A falta de oxigênio e de glicose, ela deixa você confuso. Então, uma amiga minha agora, ela estava no relato, e mostrei para a Érica também, falei esse relato. Ela pegou e ela usou a palatinose na prova de 21. E ela falando que até, agora entrou o Alex, hein? Prazer aí, Alex entrou também. A gente não pode mais falar besteira. Não, agora ficou altíssimo nível aqui. Não que não fosse, mas o Alex Redler daí, né? É um prazer aí, Alex. Obrigado pela presença. E nisso a gente está vendo, então, que esse equilíbrio que a gente está falando da homeostase, né? Esse equilíbrio, ele tem esse componente da razão e da emoção, da gente se perceber como ser humano ou atleta, porque o atleta existe de alta performance jovem,
o que depois não pode competir nas provas, porque daí, grande abraço, Alex, e não pode mais competir nessas provas que ele era o oficial, como se fala, e ele vira o master. Como você falou, na natação, a partir de 25, tem alguns que já são considerados. Então ele é jovem ainda, né? Mas ele também tem essa coisa da emoção e da razão. Agora, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai trazendo esse trabalho de equilíbrio, de homeostase, de se perceber, vai ficando mais complexo. Porque a gente tem a memória daquilo que eu fui. E você, às vezes, olha para a grama do vizinho e você quer ser fortão igual você era. Então, eu acho que vai ficando mais arriscado por essa razão. Então, a hora que eu vejo a piscina do lado, de repente é 3 anos a menos, mas muda muito. Então, 3 anos a menos, depois de eu ter uma determinada idade, não é um órgão que está envelhecendo, são todos os órgãos. Se eu não estiver tomando conta do meu rim, do coração, do pulmão, da minha diabetes, da minha pressão, porque a gente não é atleta sozinho no atleta master no Brasil. Então, aquela causa que você defende, que o atleta master não é só master, ele trabalha. Então, eu sou um atleta master. Eu sou um atleta master ruim, mas sou. Por quê? Eu não tenho uma performance boa, mas eu sou um atleta master que procuro fazer exercícios. Mas eu sou um atleta master ruim, porque eu não tenho sono bom, eu não tenho a melhor da alimentação, eu tenho um ambiente de trabalho que eu trabalho bastante. Então, com isso eu não tenho, às vezes, eu sou mais sedentário do que deveria ser. Eu não tenho a carga de volume de exercício, de força muscular. Então eu estou mais propenso a algumas lesões. Então eu trago daí o que você falou do oxigênio. A menina lá dos 21 quilômetros, também nesse mesmo contexto, assim, médica também, ela falou que nos 12 ela estava meio com dor. Nos 15 ela falou, eu estava feliz da vida e já não senti mais nada. E esse não sentir mais nada é perigoso, né? Então eu também já percebi isso. Numa prova eu estava com 17 quilômetros correndo, e daí eu percebi esse momento de euforia, de hormônios, né? De sinapses cerebrais com todos os seus hormônios felizes acontecendo, endorfinado, a ocitocina também deve estar ali também acariciando a gente e tudo mais, e você está se sentindo, né? Você chega depois de uma prova de natação eufórica, né? Legal, gostoso, não eufórica no sentido de fala, de ideias mirabolantes, e sim no sentido do corpo estar bem e vivo, né? Então, aqui a Samara falou do ciclo circadiano, é esse desequilíbrio, né, nosso, do dia a dia, da parte hormonal, da parte da noite e vigília. A gente vê isso dentro de UTI também, né? Aqui a Érica pôs o dia mais perigoso porque o mergulhador muitas vezes descia mais do que deveria. É o que a gente conversou, que você falou, né? E essa parte, então, do ciclo circadiano, que a Érica vê muito. A Érica me fala, às vezes, do ciclo circadiano na parte da fecundação. Então, tem mulheres tentantes, assim é o termo, quando a mulher tenta engravidar e não consegue, e às vezes é porque ela não está equilibrada, ela está muito inflamada. E às vezes só com uma dieta onde desinflama, com alguns artifícios, algumas formas, você consegue fazer ela ter, melhorando esse equilíbrio. Vou falar um pouquinho, então, além desse equilíbrio, falar um pouquinho de sequelas, vai? Vamos falar um pouquinho do que a Samara está conversando aí. Modelando as miocinas, ou trazendo, então, para não ficar tão específico dessa forma, porque ela estuda bastante, ela está trazendo muito do magnetismo, até depois, se mais pessoas aqui não falar de forma específica, mas todo mundo quiser depois aí trocar contato aqui e ver essas possibilidades todas, é interessante. Mostrando laser, mostrando a parte de ultrassom microfocado, macrofocado, igual a Samara fala, e ela está fazendo muito da parte de ressonância também, avaliando bastante essa parte de ressonância. O Alex deve usar bastante aí, não sei se cabe até uma live só disso com o Alex, porque ele tem muito para passar. O Bragion também, de repente fazer uma live, põe Bragion, Maurílio Bragion junto com o Alex, ou com a gente, com a Érica, com a Samara, fazer um bem bolado aí, para a gente jogar essas informações, mas aqui tá legal, as pessoas estão interagindo. Essa parte inflamatória que vai ter na lesão, a gente está ali, e está praticando esporte como você falou, e você saiu de um treino, e você teve uma inflamação, que a gente percebeu que estava a mais do que era necessário, a gente consegue desinflamar.
um pouco. Mas também você consegue, através daquela pessoa que não está podendo fazer atividade física, então a Fabi, ela pegou e teve uma determinada lesão. A Fabi não, outra pessoa, vamos tirar da Fabi. Outra pessoa teve uma determinada lesão. E essa pessoa teve uma determinada lesão e não pôde fazer aquele movimento que ele estava precisando. E ele está querendo treinar isso, porque daqui 15 dias ele vai estar melhor e ele vai poder de novo voltar a treinar. Então existem inúmeras ferramentas e essas energias, elas podem trabalhar. Tem coisas que os estudos estão cada vez mais rápidos, né? Mas a gente não tem tanto acesso ainda a estudos oficiais publicados, mas a gente sabe que os estudos estão acontecendo bastante nesses campos aí, da parte da ressonância também. Então, por exemplo, esse congresso que a gente viu, que vai ter esse simpósio do Exército, né? Das Forças Armadas que a gente viu, acho que é agora, final do mês. Ali, eles trazem alguns detalhes de performance dos militares ali, né? Porque eles têm que praticar muito exercício, né? Para manter todo o vigor físico. E ali eles sabem desinflamar bastante. Eles têm ferramentas também que eles usam, que pode ser a eletroestimulação, pode ser o laser, pode ser onda de choque. Então tem várias ferramentas ali nessas energias que podem trazer. E uma coisa que você já viu... Pergunta, a massagem é uma delas? Sim, porque você está tendo uma energia ali, e essa energia ela também está trabalhando isso. E quando você pega aparelhos de eletroestimulação, ele tem que ser feito de uma forma, acho que supervisionada, ou pelo menos orientada, porque ele tem protocolos. Tem aparelho que tem 100 protocolos. Tem aparelho importado que tem 100 protocolos de eletroestimulação localizado, por exemplo. E ele vai falar, as ondinhas que estão indo, porque a eletroestimulação ele faz seus músculos, por exemplo, fazer tipo uma onda. Então tem uns baratinhos que você compra na internet por menos de $20, você compra isso, $15 deve ser, e daí você pega, e a hora que você está fazendo isso, você está na eletroestimulação, você está fazendo tipo ondinhas e está fazendo retorno venoso. Daí depois tem um outro que você faz para tirar dor, que você fica meio confundindo assim, todos os lugarzinhos que sentem a dor, a sensibilidade, chama noce de dor, nociceptores, né, de dor, e você confunde eles ali, e se altera um pouco o jeito desse sódio, cálcio, potássio, todo mundo entrar na célula e tudo mais, e você deixa meio confuso, e você faz aquele efeito parecido com a pimenta, capsicina, que chama, da pimenta, e você pode só com a estimulação desse negocinho fazer tirar dor. Só que faz de conta que a pessoa usa de uma forma leiga, o médico ou o fisioterapeuta ou quem tivesse ali, o personal falou para não fazer. E ele foi lá e falou, eu tenho esse aparelhinho, eu vou usar, vou ficar sem dor e vou fazer. Aquele mecanismo de dor que era protetivo, ele tirou. E daí a hora que ele vai fazer, ele lesiona e pode ficar com uma sequela ali e ter uma reabilitação muito mais persistente. Então, os aparelhos que hoje são ótimos, de eletroestimulação, assim, para pequenos, assim, que você pode usar, e a parte de magnetismo, né, de ondas magnéticas, você pode usar, e você pode usar em casa. Tem atletas que tiveram isso, mas eles podiam se lesionar também, porque você tira a dor. Eu já vi usar aquilo e tira a dor mesmo. Mas você pode estimular outras coisas. Ele estimula também uma certa inflamação a ponto de crescer só uma região. Então, existem estudos que mostram isso. Existem coletes de eletroestimulação, existem outras coisas também que trabalham coisas assim. Então, a gente teve aí recente, há cerca de 6 meses, quase um ano, falando de uma proteína que se comunicava com o cérebro. Acho que essas duas informações são bem legais aí para a gente não estourando o tempo. Você vai falando aí que hora a gente vai parar, mas estamos perto das 8, acho já. Mas das 9 já. Mas vamos aí. E então acho que essas duas coisas, esses relatos da literatura recentes, né? A eresina, que é uma proteína, que ela quando a gente faz exercício, ela é estimulada, e ela estimula o cérebro, falando para o cérebro, eu estou agindo, viu? O músculo está agindo. E essa eresina,
ela sinaliza e ela consegue trazer o bem-estar. E daí vão ter estudos mostrando depois, com certeza, os benefícios desse exercício físico. Então, por exemplo, foi o Alex mesmo que pôs, acho que foi ontem ou hoje, o Alex Adler mostrando um estudo, uma meta-análise, análise de vários estudos. Então, eles pegam os estudos, veem aquilo que ele quer de desfecho, de eu quero comparar uma coisa com a outra. Vamos ver quanto de carga de caminhada, acho que era esse o estudo, quanto carga de caminhada eu vou conseguir fazer de exercício de caminhada que vale a pena para eu não ter depressão. E ele conseguiu ser efetivo, essa meta-análise, esse estudo só de dados, não que foi feito novos estudos, né? Estudo só de dados. Ele foi lá e viu isso. 2 que você por semana. É isso. Então, esse estudo foi isso. 2 quilômetros por semana, você consegue trazer uma diminuição, não sei de quanto, de depressão. Caminhando, Fabi. Então, aquilo que você fala de movimento e exercício, essa é a pegada que eu sempre falo, né? Pôr todo mundo para trazer um pouco mais de energia de corpo, corporal. Pode ser na dança, pode ser no movimento só de braços, de perna. Trazer tudo isso, a trazer estímulos para você ficar mais sentindo-se vivo, né? Tem dança naturopata, tem ginástica naturopata, então, e tem também as lutas marciais. Você fez... Sabe onde eu descobri? Sabe onde aquele artista que você entrevistou da live da dança, como chama mesmo? O Jaime Arocho. Pergunta para a Érica onde ele trabalha. Ele trabalha em Ipanema, no Rio. Então, é formidável. E ele traz aquilo, a dança, mostrando toda essa energia, né? E daí, trazendo isso agora de novo. E outra coisa da parte inflamatória, outro dado então importante. Um foi a eosina, a outra que eu vou trazer é um estudo de cerca de 6 meses aí também, acho que é 3 meses, falando que eles avaliaram o intestino de algumas pessoas e viram que as pessoas com depressão, isso daí eu acho que esse é do New England, da revista New England, e mostrando que aquele intestino da pessoa, eles avaliaram como é que estava, o que tinha de bichinho ali, qual era a flora, o que tinha de bactérias ali, o que tinha de estrutura de vida naquele intestino, e ele viu a microbiota desse intestino, e viu as características das pessoas que tinham mais depressão eram semelhantes. Então eles viram que se você alterasse esse intestino, a parte de vida disso, então usando tudo que a parte da nutrição funcional consegue trazer, ou a nutrologia consegue trazer de conhecimento, ela consegue desinflamar e consegue mudar as bactérias e a microbiota do intestino, e daí esse seria um desfecho para a melhora também da parte emocional. Então, a gente fala que depressão pode ser doença do século, e a gente está vendo formas tão naturais, né, mente, corpo e alma, você vê de formas tão naturais que você consegue. Não que você não tenha um grupo de apoio, que você tenha o seu nutricionista, fisioterapeuta, médico e aquele que seja especialista nisso. Mas você traz tudo isso para o contexto de saúde, né? E soluções simples, e não... O remédio é extremamente útil, interessante e é necessário. Nunca vai ter... graças à indústria farmacêutica que a gente tem possibilidade de ter a vida que temos e nas comunidades tão complexas que a gente tem. Mas a gente só depender deles, eles também não têm... Eles na pandemia mostraram que eles não tiveram perna. Faltou coisa. Porque eles não têm... A indústria não está feita aí para tratar todo mundo, ela está feita para tratar doente. E a indústria mesmo, a hora que ela pega e vai fazer a educação continuada dela, mostrar isso, ela incentiva muito a prevenção e promoção. Todos os consensos internacionais, eles batem sempre primeiro na mudança de estilo de vida, né? E para tudo. Hoje a gente vê no câncer, hoje a gente vê na obesidade, hoje a gente vê na depressão, hoje a gente vê em várias coisas. Mais uma coisa que a Samara pôs de novo aqui, ó, atividade física, nutrição, estética, e ela tinha falado do campo de ressonância, que é interessante. Você tem um aparelho lá que ele cria um campo de
de energia ali, e esse campo de energia direcionado para uma determinada área, você consegue mudar um pouco a estrutura que está de uma forma não permanente. Você vai fazer aquilo de uma forma programada, de acordo com o protocolo, igual qualquer outra coisa, igual eletroestimulação, igual laser. Então ele tem que ser muito bem aplicado para que você trate o quê? De uma forma só num determinado período de tempo e irreversível, para ele trazer um benefício, assim como um remédio. O remédio também tem um tempo de meia-vida. O remédio entra no teu corpo, ele vai embora. O pior remédio é aquele remédio que vem e instala no teu corpo e não descalibra mais aquela coisa lá. Então, por exemplo, o bloqueador neuromuscular, que a gente usou tanto na pandemia da NMOTI, tinha reversíveis e irreversíveis. Aquele que é irreversível, até você conseguir trazer outros mecanismos e tudo mais para que ele volte, para que depois que ele saia da UTI, ele volte a fazer o movimento e o nervo consiga também estar equilibrado, a veia, a artéria, o músculo, porque tudo aquilo se alterou nessa vida de UTI. Às vezes ele ficou, em alguns casos ali, ele pode ter ficado 15 dias com bloqueador neuromuscular. Todos os músculos dele estriados, esses músculos que contraem assim, e juntam os ossos e as juntas, né? Eles ficaram muito contraídos ali, eles ficaram relaxados ali, mas eles alteraram a quantidade de sangue que chegava, o músculo que chegava. Então, você tem uma neuropatia do doente grave. Então, daí depois, eu já vi isso em consultório, às vezes, até ele voltar, porque daí precisa muita fisioterapia, muita intervenção, às vezes até de mecanismos de outras energias, assim como, de novo, eletroestimulação, laser e outras coisas, a ressonância, para trazer esse reequilíbrio. E eu já vi vários pacientes voltar tudo, mas a energia que você gasta, a força de trabalho que você gasta, quando você tem uma sequela, é muito pior. Daí, eu sou igual uma amiga minha nadadora fala, eu não quero aprender com a sequela, eu quero aprender com a vida. Voltei ao começo da fala. Coisa. Por exemplo, você como médico esportista, em quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que treina todo dia, em quanto tempo o corpo ele perde tudo que ele conquistou durante um treino? Eu quero dizer, a constância dos exercícios, tal, às vezes... Eu te dou um dado bem objetivo, chato. Um dado bem chato que você vai ficar chateada. O quê? Se você ficar parado uma semana, você perde 6% da performance. Caceta. Ai, dói, né? Dói, Fabi. Imagine você que tá lá treinando e achando que você tem memória. Dolorido. Agora, o pior é você sentir essa dor, porque quando você volta, você percebe. Você não sabe exatamente essa porcentagem, mas é assim... Aqui eu vi que 30 dias afastado, você precisa de 3 a 4 semanas para recuperar a rotina de exercício. Isso é, 30 dias afastado, 30 dias para recuperar aquilo que você... Eu não acredito tanto nisso, assim, de forma tão objetiva desse jeito. Porque eu acredito muito em memória, sim. Eu acredito em raça. Então, você é diferente. Você tem uma memória diferente, você tem uma raça diferente, raçuda, guerreirona, raçuda. Você briga com você mesma e você não vai deixar demorar 4 semanas para você voltar. Você não vai ficar com mimimi. Você vai ser raiz e você vai voltar logo. Eu acho que você... E você tem mais coisa, você tem uma equipe. Esse tudo aí não foi feito assim. Oi? Também não depende também da faixa etária. Isso também não depende, por exemplo... se a pessoa só faz um esporte, se ela não é multidisciplinar, se ela não tem outro. Não depende disso também. Falar um oi aqui pro meu amigo de turma, Fábio. Vou encontrar ele, Fábio Almeida. Vou encontrar ele agora no encontro de turma, Fabi, 25 anos. Nossa! Fabi, eu vou te contar uma coisa, ó. Vou te contar uma coisa, por exemplo, tá dentro desse contexto, lá da faculdade. A gente chegava, e época de prova, então a intermédia ela era em setembro.
Então, às vezes, a gente estava um pouco na época de prova. Então, a gente tinha parado um pouco. Não era o melhor momento de fazer a prova. Mas se fosse, se fosse um pouquinho antes, eu acho que ia ser mais legal pra gente. A gente teria voltado de férias, de repente a gente podia ter treinado um pouquinho mais nas férias. Então, se fosse lá para agosto, comecinho de lá para dia 15 de agosto, seria legal. A gente teria treinado um mês em casa, se a gente fosse aplicado. E daí você estava lá no quinto, sexto ano, você não ia treinar, Fabi. Então, o quarto ano não dava para treinar. Então, e o atleta do primeiro e segundo ano, ele participava das primeiras provas. Ele não participava muito das provas ali do grupo inteiro, porque você estava entrando na faculdade ainda, você não estava engajado ainda, não estava no plano ainda de ser o cara que estava oficial. Tinha uns, não, que se destacavam muito, ele já, primeiro, segundo ano, já estavam em alta performance. Se esse era os caras que alta performance o tempo todo. Então, nesse atleta que entrou na faculdade com seus 18 anos até os seus 24. Então, você via que ele não treinava. Então, você via a performance dele caindo né, com o passar dos anos. Né? Você não. Você é um atleta que treina o tempo todo, você tem constância, você treina 4,5 km por dia de natação, mais ou menos, né? E daí, se você fica parada, como você falou, você é da natação, mas você é da multimodalidade dentro da natação. Porque você é da prova do 50, do 100, do borboleta, do costas, você é da águas abertas. Igual quando eu converso um pouco com a Érica dessa parte de corrida, eu falo, você corre 42, 21, você não gosta de correr 5, mas ela corre. E daí ela pega, dá tiros lá, que as planilhas da equipe deles lá no Rio, eles dão aqueles intervalados assim de 800. Eu já vi intervalado lá que um dia eu falei, joga a planilha para mim. Fui fazer a planilha para essa planilha, deu planilha de 1.200 puxado, que seria 4 voltas na pista, 3 voltas na pista, né? É puxado 3 voltas na pista num pace forte. Então, eu não sou multimodalidade. Hoje eu não sou. Eu sou o cara do 500, se você me der 400, ok, 800, ok, 1.200 eu vou sofrer. Você não. Você, quanto é a travessia lá do Caraguá até Ilhabela? Mais ou menos. Quantos quilômetros? 22. E você faz. Então você tá. Eu já fiz em solo. Hoje eles fazem isso em revezamento. Então, mas. Quilômetros por pessoa. E o canal? Correnteza. O canal tem quanto? 24, 23. 23. Bastante. Então, esse atleta que parar, de repente ele vai parar e ele não vai parar, ficou parado. Esse atleta que fazia os seus 24, lá com os seus 40 anos de idade, eu não sei então, ele fazia esses 24, sozinho. E de repente ele parou. Só que ele também é da piscina, ele vai conseguir uma performance ok dentro da piscina. É uma atividade diferente, mas é um tanto de oxigênio e de glicose que esse organismo vai ter que equilibrar. Ele vai ter que atingir altas performances ali de gasto energético, mas eu acho que ele aguenta fazer uma prova de 100 muito bem. Porque ele vai perder performance, é verdadeiro. Mas ele está num nível, às vezes, tão acima que essa perda de performance não traz diferença ali para aquele habitat dele. É claro que a gente não está falando do super habitat de uma prova brasileira, de uma prova de uma nação, de um país ou de um internacional. Mas nisso que você falou, então, a hora que eu vejo o estudo, que nem você falou, eu sou crítico. Porque você desanima as pessoas, às vezes, lendo um artigo tão firme desse jeito. Porque você lê o artigo e você fala, não vou mais praticar esporte, porque se eu ficar parado um mês, eu vou ter que ficar um mês sem fazer, vou demorar um mês para fazer. Já deu 2 meses, 2 meses é quase meio ano. O cara que está sedentário, Fabi, ele já pensa que 2 meses é 6 meses, Fabi. É verdade, verdade. Então, de novo, fala. Eu queria que você desse uma explicação, porque tem muita gente me perguntando isso. O que é telemedicina? A telesaúde, né? A telesaúde
a telesaúde hoje ela traz essa comunicação que pode ser por áudio, vídeo, mensagem, de texto. Ela traz a comunicação entre um ponto e outro, através de ferramentas bem objetivas e claras, porque a gente tem que ter informação muito clara, para a gente poder fazer um planejamento ou opinar sobre um assunto, né? Então, a hora que eu faço a telesaúde, a minha seria a telemedicina, eu não trabalho sozinho, porque eu trabalho também com o exame complementar do outro. Então, algum outro profissional fez o exame complementar. Então, eu tenho uma visão, se eu fizer no lugar que eu confio, então, ou que eu souber de onde é, eu tenho uma ferramenta muito boa que ela veio a ser híbrida, porque ela veio a telecomunicação, mas ela veio, não teve o exame físico meu, mas ela teve uma observação clínica e, de repente, até um exame físico numa esteira, porque na esteira você vai ter que ter um médico fazendo o exame, ali o médico vai estar fazendo a esteira dele, vendo a pressão, a temperatura e avaliando ele, até com características de pôr ali. Ficou cansado, não ficou cansado, teve dor, não teve dor, usou tais remédios. Não... Então, eu confronto informações muito boas e válidas para que eu tome um raciocínio objetivo, clínico. E, às vezes, essa comunicação, eu gosto muito do vídeo porque me traz mais informação. Enquanto eu converso com uma pessoa, eu consigo ver o tanto que chega de sangue aqui, se chega sangue na orelha, se ele está com olheira ou não está, se ele está mais cabisbaixo ou não, se é verdade ou não que ele não está bebendo bebida alcoólica, se ele está ou não está fumando. Quer dizer, então eu consigo fazer toda essa leitura através de uma imagem, através de uma imagem, de um vídeo. Porque a gente consegue ter hoje, até perícia médica pode ser feita por tele, né? Então, a perícia médica, às vezes, ela é feita por tele. A avaliação do judiciário de uma situação de outro lado, ou seja, a gente está lidando com verdades e situações que têm que ser interpretadas nos hábitos, costumes e leis, e eles fazem por tele. Então, é uma ferramenta que se tornou válida. Então, durante a pandemia, ela era válida integral. Você podia fazer uma ligação com outra pessoa e você podia dar a receita, tudo de forma digital. Ela é válida na farmácia e tudo mais. Eles não liberaram a receita azul, graças a Deus. Eu acho, porque esse daí eu acho que tem que ter aquele limite de alguém presencial falar, ó, quando o senhor vai começar a parar de usar essa receita azul? Aquela receita mais controlada que eu digo, né? Porque a receita controlada para mim eu sempre dou, é claro, tem exceções, mas eu sempre dou a receita achando que eu vou tirar. Em algum momento eu vou tirar. Agora, se ela, de repente, a gente dá uma receita e essa receita você não tem uma continuidade de relação com aquele paciente, você passa, às vezes, a fornecer uma receita que você está só fornecendo. Você não está interagindo e sendo responsável realmente pelaquela continuidade de saúde daquele paciente. Então, a telemedicina hoje, ou telesaúde, ela traz uma ferramenta muito legal, que é o vídeo, e a comunicação muito clara, porque hoje os sinais de internet são ótimos, né? E você consegue trazer muita informação. Então, eu acho muito legal a gente poder lembrar que assistência ao exercício também dá para ser feito assim. Então, a nutricionista também faz a avaliação. O fisioterapeuta... Eu estou te perguntando isso e as pessoas perguntam, eu estou só informando, tá? Não estou... Uhum. Sim. E muitas pessoas não se sentem seguras ainda com isso, talvez por falta de hábito, né? De conhecimento até. Por isso que eu levantei essa lebre, porque talvez as pessoas tenham que ter um conhecimento maior de como tudo isso funciona para se sentirem mais seguras para fazer uma coisa assim, né? E é muito de personalidade também, assim. Tem gente que não gosta de vídeo, tá? Então, eu fico mal no vídeo, coisa assim. Só que eu perco muita informação. A hora que eu não tenho um vídeo, eu perco muita informação. Então, eu considero que... E eu não sei também se o outro, já que tem já problema dessa coisa de vídeo, de repente a pessoa também não está sendo tão expressiva.
Então eu estou perdendo mais informação ainda. Deixa eu ver que tem um grande amigo aqui, quem está aqui, é o Gabriel também, é um grande profissional aqui, é um biomédico e enfermeiro que ele faz também essa parte toda de avaliação de atletas e trabalha também em equipe com a gente. E André Duarte Barral, André Barral, olha só, passando aqui para deixar um forte abraço e para te desejar muito sucesso. O André Barral é lá de Jundiaí, é um cardiologista, faz um ecocardiograma. Esse ecocardiograma, é verdade. É um ecocardiograma que, se eu pegar o ecocardiograma dele, eu olho e falo, Barral, ok, já tem uma impressão ótima. Eu vou olhar os detalhes. Posso até ligar, por exemplo, e falar, e aí, Barral, o que você viu lá? Dá uma olhada de novo naquele laudo, vê se você viu algum detalhe diferente. Então eu faço isso no consultório também. Então a gente interage dessa forma com outros profissionais. Então a telesaúde, quando ela é feita em equipes que se conversam, ela é muito mais fidedigna, vamos falar assim, ou é muito mais similar a um atendimento presencial. Mas com certeza eu gosto de pegar na mão, assim, falar, oi, tudo bem? Como é que tá? Dar abraço às vezes, tomar cafezinho junto. Então, essa parte pessoal a gente sente diferença, assim. E o médico também sente. Eu acho assim, pode ser que eu esteja com uma visão errada, né? Mas será que essa telemedicina, ela não proporciona um atendimento a pessoas, talvez, que estejam muito longe, que não tenham acesso a uma medicina de qualidade ou alguma coisa assim? Eu acho que não necessariamente, porque eu estou fazendo aqui, se tivesse o André aqui, o André Barral, se tivesse, por exemplo, qualquer outro profissional aqui, o Maurílio aqui, presente, abrisse um vídeo aqui, com mais informações se tornaria mais rico ainda a conversa, né? Porque tem mais informação, a gente está trocando, um respeitando aquele momento do outro. Então é isso, uma equipe bem sintonizada e que ande bem, ela consegue fazer uma saúde legal. E ela consegue fazer uma prestação de serviço. E o paciente gosta, porque ele percebe que realmente tem uma equipe que está conversando. Porque às vezes em consultório, o que acontece? Às vezes eu pego e encaminho o paciente para um determinado especialista, ou um fisioterapeuta, nutricionista, personal, e esse caminho da informação de ir e voltar demora. E esse ir e voltar demorado também é uma piora. E daí talvez caia nesse estudo que você falou antes da telesaúde, que um mês parado demora um mês mais. Porque se você está numa equipe integradona, assim, que é quase como se tivesse todo mundo junto. Sim. Então eu trouxe, a Érica veio do congresso e falei, ó, você vai passar lá por Campinas, falar um oi pro Maurílio, tem até uma foto lá no Maurílio, falei, ó, pode falar um oi lá e mostrar que você está atendendo em Campinas também, porque o paciente pode ter uma consulta presencial, mas depois ele pode ter a consulta distante. Então, ele consegue, de repente, depois de uma prova, falar, eu não sei o que aconteceu, mas no quilômetro 10, por exemplo, o que aconteceu comigo que eu comecei a ficar meio zonzo, começou a me dar cãibra, e daí pode ser o personal, pode ser o fisioterapeuta, pode ser eu. A gente pode interagir e perceber o que aconteceu com aquele atleta que trouxe esse fato, esse sintoma dentro da prova. Porque é o que você falou, tem dia que você dormiu mal, tem dia que você treinou errado. Todo mundo tem mudanças de treinamento, de planilha, de atividades, tem problemas pessoais que vai mudar o fluxo de treino, né? Então, eu acho que a telesaúde veio para a gente aprender muito e eu acho que ela é uma facilitadora. Mas é difícil, ainda ela é difícil, sim. Tem muita gente que não acredita nela. Mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Sim. E eu acho que cada vez mais essa interação vai ficar melhor, porque ela vai agregando informação. E as ferramentas, o conhecimento, as ferramentas, por exemplo, ó, esse profissional pode te oferecer algo que não dá para fazer só assim. Você vai ter que melhorar um pouco sua alimentação. Sabe você está indo... Roger, a visão que eu tenho assim é que, como a medicina ela está muito especializada em alguma coisa, essa integração faz com que, por exemplo, eu me sinta um ser todo, entende?
é holístico, eu quero dizer. Então, a partir do momento que um troca informação com o outro, com especialistas diferentes, você fecha, né, meio que o círculo para a análise daquilo ali, né? Você não fica... Porque você não é um fígado, você não é um pulmão, você é... Exato. Hoje eu estava lá e conversei com o Maurílio, né? E o outro dia aí a gente pegou e ficou com a câmera de termografia. Aquela câmera lá que ele fica mostrando a temperatura. E a temperatura mostra um monte de coisa. Ela está mostrando o nervinho como tá, ela mostra se está mais inflamado ou menos inflamado, mostra se a circulação está maior ou menor. Você consegue fazer um exercício, fazer uma termografia antes do exercício, depois do exercício. Ele consegue, de repente, se tiver uma acupuntura, pode fazer antes e depois da acupuntura, para você ver as mudanças que você trouxe naquela região, para você fazer diagnóstico e agilizar o tratamento. Então, o Maurílio ali, ele consegue trazer informação para a gente, então ele pode estar fazendo ali um dia, e ele falar, abre a câmera aí. E ele vai falar, ó, tô vendo meu atleta aqui, e agora que eu pus ele na bicicleta, a coxa dele, eu fiz isso, melhorou, e agora a coxa piorou. Eu vou olhar, analisar, posso pedir para ele pôr um oxímetro, posso pedir para ele fazer um eletro ali, porque ele tem aparelho de eletro. Então, a gente consegue trazer mais ferramentas para ele ter uma avaliação, e eu, à distância, consigo opinar, sendo uma opinião consultiva. Então, é um teleatendimento, é uma telemedicina, mas ela não traz todo o peso de uma responsabilidade para um. E isso é que hoje fica tudo muito na responsabilidade como algo ruim. Eu vejo como algo bom. Quando você tem uma responsabilidade, você pode agir naquilo, né? E você pode causar o bem. É diferente, minha conotação é diferente. Se eu tenho uma responsabilidade, tenho um poder, porque eu estudei para aquilo, eu me capacitei para aquilo, e posso causar um bem. E o Maurílio, ele pode trazer muita informação para mim que eu não tinha. Cara, ele não consegue melhorar, esse atleta meu não consegue melhorar, ele é sempre 5 quilômetros. Por que eu não consigo pôr ele para 10? Ele põe ali na bicicleta, tá fazendo a bicicleta, ô Roger, não consegue porque olha só, ó o tornozelo desse cara, tá ruim. E ele pode perceber isso, de repente, porque o paciente não tinha essa noção. Porque, lembra que eu falei? De repente, numa determinada fase da prova, ele pode estar mais eufórico, esquecer da dor, nem sentir direito, altera a performance de pisada. Então, ele consegue, de repente, olhar lá, melhorar a musculatura acima da lesão e deixar a perna mais forte, e isso melhora a performance, melhora a troca de oxigênio com o músculo. Então, essa multidisciplinaridade ela é muito rica, e eu adoro ela na reabilitação, né? Ali tem piscina até, né, Fabi? Então, você consegue tirar até do exercício de carga da musculação, consegue tirar de uma esteira, de uma bicicleta e pôr numa piscina. Então, igual no Alex, né? Ele usa a água como mais uma ferramenta muito rica para fazer uma reabilitação. Então, para mim é um prazer trabalhar assim com profissionais que tenham assim essas ferramentas todas que podem ser usadas, e ele traz uma agilidade muito maior de uma recuperação. E cansaço também, Fábio. Por exemplo, você está lá só nadando. De repente a gente pega e fala, vamos fazer na multimodalidade. Você pode fazer um pouquinho mais de peso, você pode fazer um peso, não só peso, e fazer algo mais aeróbico naquele peso. Então, o que o Maurílio ali puder desenhar diferente de treino, consegue trazer uma performance maior, sem sobrecarregar algum órgão mais fraco, mais fragilizado. Você consegue até fortalecer aquela região que estava mais fragilizada. Então, esse multidisciplinar e a telesaúde, para mim, ela é muito rica. Olha, Roger, são 9, praticamente 9h30, nós tomamos 1h30, passou assim... Um monte. Nossa, eu acho que a gente deveria fazer mais live, convida a Brasil, convida o Alex, convida todo mundo. Fabinho, ó, assim, se você quiser falar de órgãos específicos, vamos falar um pouquinho de esporte específico, ou quiser falar de órgão específico. Hoje vamos falar mais de performance, hoje vamos falar mais de... o que nem você falou outro dia, do coração de atleta, é interessante, para ninguém chegar a pegar teu coração e um eletro e falar assim, cara, isso aqui não pode nunca praticar um exercício.
Então a gente pode falar características do coração de atleta, pode falar essa coisa que eu acho muito bonita, que é a ligação do cérebro com o coração, porque isso na verdade é aquilo que no passado só falava assim, sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Agora, cada dia mais eles inventam outros nomes, mas isso tudo já era estudado lá atrás. A psicologia comportamental de 1940, 1960, ela é tão rica, ela traz tanta coisa, que hoje é neurologia funcional. Então, né, a psicologia funcional. E você trouxe ótimas pessoas aqui que sabem muito dessa área, né? Então, falar aquele detalhezinho muito específico, talvez ele seja até a pessoa mais interessante de chamar de novo, né? Mas o que eu puder ajudar aí numa live mensal, tô dentro. Oh, legal! A Érica, eu preciso te convidar também para você falar sobre nutrição, e nutrição específica para atleta master, para pessoas, por exemplo, assim, atletas acima de 50, 60 anos. Que eu acho A gente tem que lembrar. não Você fala isso, Fabiana. Você fala muito isso, assim, um atleta master, mas lembrar desse atleta de 25 anos, lembrar dos 67 que é você, e lembrar que tem muito cara que tem alta performance de trabalho que tem doença crônica, viu? E é o sobrepeso, é o sono errado, é o diabético hipertenso que tá aí no mercado e vai infartar com 50. Eu vi o ano passado infarto com 41, Fabi. 3 infartos com 41 anos no ano passado. Eu vi uma mulher infartar com 43 esse final de semana, me acionaram o telefone, eu conversei domingo de manhã e sábado e domingo de madrugada e aconteceu o evento. Eu vi um outro de 52 que foi para cirurgia cardíaca, então esses 2 pacientes meus. Então, é nesse também atleta, porque eles jogam alguma coisinha, fazem alguma coisinha, mas ele tem alguma doença. Então, esse atleta master é interessante. Lembrar que o público que você atende, vê no dia a dia, né, você nas suas lives, tudo, e todo mundo dessas pessoas que trabalham com a saúde, eles veem essas pessoas, esses doentes crônicos, com depressão, pressão alta, diabetes, e acho que isso também a Érica pode trazer, né, para você esses detalhes. Vamos falar do diabético, do hipertenso, coisa pequena, mas trazer aquilo que muda um pouco. E o Marcos Russi, lá de Jundiaí, ele sabe muito, muito de sono. Eu acompanho o estudo dele, ele sabe muito de sono. Outro dia até fui ver uma entrevista, uma palestra do Nuno Cobra, ali, que ele estava presente também, e também todo mundo tem ele como uma pessoa que fala, o Marcos Russi, como uma pessoa que fala muito bem de sono. É muito interessante essa conversa sobre sono com ele. Ele sabe muito. é verdade. E o Marco, aquele que eu disse para você, ele sabe muito da parte de obesidade e de câncer. Ele é um cirurgião, mas ele é um cirurgião de 24 anos de formado, 23, e ele sabe muito da parte de... essa parte, ele estuda bastante. Não sei se ele está falando tanto, mas eu sei que ele estuda muito. Dessa parte que a Érica fala também, da parte inflamatória. E ele fala da parte inflamatória para depressão, parte inflamatória para câncer, a parte de doença crônica, porque ele indica muito a cirurgia bariátrica para aquele que precisa. Para aquele que não precisa, ele não indica, ele contraindica até. Então ele é um cirurgião, aquele que indica o que tem que indicar, contraindica o que tem que contraindicar, e faz uma clínica bonita. E ele sabe muito dessa parte de câncer, que daí traz muito da reabilitação que a gente fala, né? A reabilitação no câncer, ela traz muita vida através do exercício. E a gente tem alguns casos assim que você vê que a hora que a pessoa consegue começar a entrar no exercício, no movimento, ela começa a ficar mais feliz e é um grande suporte nesse momento tão difícil da vida dela. Obrigado, Fabi. É um grande prazer falar com você. Maravilhoso. Você é sempre uma pessoa assim... Nossa. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada pela interação, obrigada aos que eu não conhecia, adorei conhecer, aos que eu já conheci, agradeço de coração. E, Roger, a gente vai se falando, né? E, Fabi, qualquer dia eu vou pegar uma camiseta sua lá da Ieros, que você falou, e daí você vai assinar assim e eu vou dar para minha filha lá. Eu tieto você pra caramba, Fabi, não tem jeito. Tchau, beijão. Fica com Deus, boa noite, Fabi. Tchau.